Bom dia, pré-claros e pré-claras. Espero que estejam todos muito bem durante essa Páscoa, tudo na paz. Estou aqui para cumprir a fala de uma resolução das questões, uma semi-revisão para vocês, com base naquele exercício que eu passei, a atividade resolutiva das questões da OAB, tá? Aqui vai ser direito das coisas, não vão confundir os jogos. Então, vamos direto logo aqui para a gente já ganhar um pouquinho de tempo. Primeira questão do exercício que eu passei para vocês, da atividade que eu passei para vocês. À vista de todos e sem o emprego de qualquer tipo de violência, o pequeno agricultor joventino adentra terreno vazio, constrói ali sua moradia e uma pequena horta para seu sustento, mesmo sabendo que o terreno é de propriedade de terceiros. Sem ser incomodado, exerce posse mansa e pacífica por 2 anos, quando é expulso por um grupo armado comandado por Clodoaldo, proprietário do terreno, que só tomou conhecimento da presença de Joventino no imóvel no dia anterior à retomada. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. Antes das alternativas, especificamente, vamos lembrar um pouquinho sobre posse. Posse é aquele fato direito através do qual nós demonstramos a nossa ligação direta com o bem, sendo proprietário ou não. Posse é o estado que você tem de deter diretamente um bem em seu poder. Eu detenho a posse dos meus óculos. Eu detenho a posse do meu celular. Por quê? Porque aqui eu já estou demonstrando a minha ligação direta com esse bem e a sociedade entende isso como um fato, tá? O que acontece que posse, ela pode gerar certas consequências, como e talvez a principal é o direito de você se manter nessa posse. Para eu ter esse direito de me manter numa posse, eu preciso mostrar que essa posse é justa ou injusta. E eu tenho uma segunda situação de má-fé e boa-fé que ela vai gerar algumas outras consequências. Mas a priori que eu tenho que determinar é se minha posse é justa ou injusta. Como é que eu sei que uma posse é injusta? Se ela tiver um dos 3 defeitos. Clandestinidade, precariedade, quase não sai, ou violência. Eu preciso de uma dessas 3 situações para dizer que ela é injusta. Pelo que a questão está apresentando aqui, ela não foi nenhuma dessas 3 situações, tá? Então vamos lá. Diretamente nas alternativas. Letra A. Como não houve emprego de violência, Joventino não pode ser considerado esbulhador. Não é só o fato de não ter violência que geraria a possibilidade de alguém ser considerado esbulhador, tá? Nesse caso aqui, o Joventino, ele é um esbulhador. Ele entrou e ele utilizou algum outro artifício. Mas nesse caso aqui, ele seria o esbulhador. B. Clodoaldo tem o direito de retomar a posse do bem mediante o uso da força com base no desforço imediato, eis que agiu imediatamente após a ciência do ocorrido. Desforço imediato é aquela forma de uso de força para retomar a posse, desde que seja realizado ato contínuo à perda de posse, ato contínuo à invasão. O nosso amigo aqui levou 2 anos para fazer esse uso de força, então está errado também. Aqui não pode ser considerado desforço necessário. C. Tendo em vista a ocorrência do esbulho, Joventino deve ajuizar uma ação possessória contra Clodoaldo, no intuito de recuperar a posse que exercia. Eu sei que gera polêmica. Poxa, mas ele não é o dono. Ok, mas o que é que a gente vive falando sobre posse? Aliás, sobre ação possessória. Ação possessória, eu estou discutindo posse. O nosso amigo aqui, Joventino, ele está exercendo a posse. Ele vai ter direito sim de entrar com essa ação de reintegração aí por conta da discussão de posse. Se fosse uma ação discutindo propriedade, a gente não poderia acatar. Só para fechar. D. Na condição de possuidor de boa-fé, Joventino tem direito aos frutos e ao ressarcimento das benfeitorias realizadas durante o período da posse. Está errado, como eu disse, boa-fé e má-fé a gente verifica outras consequências. Essa posse dele aqui, apesar de eu considerar justa,
mas ela não gera restituição, indenização pelos frutos, porque ela foi uma posse de má-fé. Pontuando aqui, essa questão na OAB ela deu uma certa discussão justamente porque ela tenta se prender à ideia de ação possessória e à discussão meramente de posse, tá? Então ela realmente dá algumas arestas, algum espaço para algumas discussões. Mas, como a gente está considerando a discussão apenas da posse, a gente vai considerar o gabarito correto, letra C de casa. Questão 2. Acerca do instituto da posse, é correto afirmar que, vamos lá, o Código Civil estabeleceu um rol taxativo de posses paralelas. Não. Essas posses paralelas, tais como a composse, que a gente falou em sala de aula, elas são discutidas e dispostas pela doutrina. Então não foi o Código Civil. B. É admissível interdito proibitório para a proteção de direito autoral. Não. Ações possessórias são para discutir, ou melhor, para proteger posse. Direito autoral é direito envolvendo a propriedade intelectual ou industrial de alguém. E a gente não vai discutir isso por meio de uma ação possessória que é o interdito proibitório. C. Fâmulos da posse são aqueles que exercitam atos de posse em nome próprio. A gente comentou em sala que existem algumas pessoas que mantêm-se diretamente em um bem, mas eles estão lá por conta de uma função que foi disponibilizada a eles. Que figura é essa que a gente falou? O exemplo foi o caseiro. Aquela pessoa que é contratada para guarnecer, para proteger um lar, para se manter em um lar ou num sítio, e de forma que ele está lá, mas ele não exerce posse. Ele é um mero detentor. E essa figura ela é também chamada de fâmulos da posse. Então o C estaria também errado. Letra D. A composse é uma situação que se verifica na comunhão pró-indiviso, do qual cada possuidor conta com uma fração ideal sobre a posse. Perfeito, letra correta aqui, letra D. A composse realmente é essa figura em que várias pessoas detêm posse do mesmo bem por conta de uma comunhão pró-indiviso ou de um condomínio clássico. Aquele exemplo costumeiro que eu dou em sala de 3 irmãos que o papai falece, eles se tornam proprietários da mesma casa. Eles vão exercer com posse nesse caso, porque são os 3 que estarão diante e à frente desse bem, e eles estarão exercendo uma fração ideal sobre seus direitos e de posse nesse bem, ok? Então, letra correta na questão 2, letra D de dado.